Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo vídeo da série Método PhD de Influência. Se você não assistiu o vídeo anterior, recomendo você a ir lá no nosso YouTube, assistir o primeiro vídeo, porque ele vai ser fundamental para que você entenda esse segundo vídeo, não é mesmo, Rodney? Não, total, Thali. Você que é comunidade do treinamento raiz, galera raiz, curte a coisa raiz, a gente, nesse começo aqui, lançamento de canal, pensamos muito a respeito desse primeiro vídeo, né, dessa primeira sequência de vídeos, agora você já está vendo o segundo vídeo. Se você, como eu disse, não viu o primeiro sobre o P de posicionamento, vê, porque hoje a gente vai falar do H de, segura aí, né? A gente vai falar Seguremos. que é segura, mas antes disso, de novo, deixa seu like aqui, comenta, se Se inscreve no inscreve no canal, canal, manda para manda os pro amigo. amiguinhos, A gente divulga, está muito blogueirinho. Queria div, dizer que a gente está tá muito muito blogueirinho. blogueirinho, divulga nós aí, porque nós não é famoso ainda. E a ideia aqui, de novo, a gente quer trazer muito conteúdo para vocês, para ajudar na carreira e desenvolvimento de vocês. Então, nos Total. contem aqui o que vocês estão achando, que para a gente vai ser fundamental. E E aqui sem de mais forma delongas, séria e divertida ao mesmo não, tempo, se é possível. sério, é do nosso jeito raiz, né? O pessoal que acompanha a gente no Instagram sabe, né, que a Jeito gente raiz de é bem ser. sério. É. Mas o pessoal deve estar muito curioso, porque a gente falou que é um método PhD, né? O que será esse H? Será que as pessoas ficaram dormindo pensando o que será esse H? Porque, Que é o H. né? Vou deixar você contar então. O P, recapitulando, é posicionamento. E o H é H do quê, Rony? H de humanização. E aí, Thalita, vamos lá. A gente está falando aqui de um método de para ajudar as pessoas a aumentar a capacidade de influência. Por que é Sim, importante ter influência dentro do que você faz? Porque você precisa de recursos, você precisa de aprovações, você precisa de outras pessoas apoiando você nos projetos, precisa de times, precisa que o seu time esteja também, né, direcionado na mesma linha. E existem várias formas de fazer isso. E a forma que eu conheço mais poderosa de fazer é através da influência, né? Você pode chegar lá, bater seu crachá, mostrar lá, falar, oh, eu sou o chefe aqui de todo, então tem que fazer. Pode, mas a chance disso vingar no longo prazo é baixa. Mas quando a gente trabalha, né, a nossa autoridade, as pessoas tendem a acompanhar, estar junto por muito mais tempo. A gente tem diversos exemplos na história da humanidade de pessoas que, a partir de um posicionamento muito claro, e por isso que o P vem primeiro, conseguiram arrastar multidões a respeito de algum sonho, a respeito de algum trabalho, de alguma missão. E no dia a dia nosso, corporativo, nada mais, nada menos do que temos a nossa missão ali de entregar os treinamentos, de formar as pessoas e de que através disso a empresa tenha resultados melhores, aquela coisa toda, e a gente precisa fazer isso. Se a gente tem poder de influência dentro da organização, nosso trabalho fica muito mais fácil. Para conseguir isso, posicionamento. Se você não viu, volta lá e vê, porque, cara, o vídeo está incrível. E a partir do momento que você tem um posicionamento claro, que você sabe qual é e você tem intenção desse posicionamento, aí você está preparada para humanizá-lo, né? Deixar a coisa humana. E você pode achar que, estão falando isso aí porque é termo da moda, né? Tá todo mundo falando de humanização, pá, então eles estão falando termo da moda. Não. Não, porque nós somos seres humanos, a gente se comunica, a gente se relaciona, e quando a gente fala humanização, é, é muito doido, né? Porque quando você vai pela moda, você pode dar um baita, eu não vou dizer nem tiro no pé, tá? Porque tiro no pé não mata, você dá um tiro na testa. É suicídio quando você vai querer humanizar alguma coisa sem pensar no posicionamento antes. Tem uma história que aconteceu recentemente aí de um banco, né? Querendo humanizar só para estar na vibe, na onda do momento. E, pelo menos, né, minha opinião, Rondinei falando, para mim, foi um tiro pela culatra, porque foi pelo momento, mas não tinha nada a ver com posicionamento. E por isso que a gente fala, se você não cuidar do posicionamento, não adianta só urbanizar, e não é jargão. Né? Um banco aí foi falar sobre, né, fazer propaganda, etc., sobre veganismo, etc. Cara, o que o banco
uma instituição financeira tem a ver com Tem a veganismo? ver. Não, legal, cara. O veganismo, tipo, é uma coisa que está crescendo, muitas pessoas estão, né, seguindo, show de bola. Mas, cara, se fosse, sei lá, uma empresa de alimentos, aí, legal, posicionamento, empresa de alimentos e tal. Não que a gente não possa, né, falar sobre outros assuntos, mas naquele momento ficou muito claro que era só para surfar na Só onda do para entrar momento. na onda, né? E as pessoas percebem, né, Rondi, quando não Percebe. é natural, quando não é verdadeiro, quando não é Exato, genuíno, né? exato. Acho que a primeira coisa que, quando me vem, assim, na questão da humanização, né, é que pessoas precisam de pessoas, né? E pessoas, elas têm sentimentos, têm realidades diferentes e uma das outras, né? E aí, de novo, quando você sabe seu posicionamento, né? E você se relaciona com as pessoas, você consegue se relacionar com cada um da maneira com que ela deseja, do que ela precisa, né? E aí, quando você vê, por exemplo, no exemplo que você deu, um banco que não tem nada a ver, tentando se conectar com as pessoas desse lado de, vou pegar a onda da moda e vou falar de veganismo, aquilo, pelo contrário, ele traz uma repulsa. Quando ele poderia se conectar, humanizar as relações dele, sei lá, falando de um atendimento agora por linguagem de sinais, É, né? Ou agora ele vai ter outros canais de atendimento a idoso, sei lá, sabe? sim, Isso é humanizar dentro do posicionamento dele, né? é. E não fazer esse tipo de coisa totalmente avesso, né? É. E aí, um exemplo que toda vez que eu penso em humanização, eu lembro que me chamou bastante atenção e foi muito legal, foi o caso do Cauê Fabiano trabalhando na Globo. Aliás, editor, né, a gente tem a nossa equipe, né, Thalita, a nossa mega equipe. Editor, coloca a foto do Cauê Fabiano aí no vídeo. O Cauê Fabiano tem um canal da Globo, né, que é o canal de notícias da Globo, e tinha um quadro lá que era Globo Minuto, alguma coisa assim, que contava tipo as histórias, o que tinha acontecido no mundo da política em um minuto. Normalmente era uma pessoa, né, palitozinho, tal, gravata, aquilo que a gente falou um pouquinho de posicionamento. Uhum. Só que de repente a Globo entendeu que ela precisava se comunicar com outro público também. Precisava ter essa empatia com outros públicos que estavam começando a consumir conteúdo sobre política. Eu acho que nunca na história a gente viu tantas pessoas mais jovens, por exemplo, discutindo, querendo debater, entender sobre questões políticas, não sobre quem vai votar e quem não vai votar, mas sobre questões políticas mesmo, estruturas de governo, etc. E aí a Globo convidou o Cauê Fabiano para fazer a apresentação desse quadro, e ele, né, me aparece lá com uma camiseta de rock and roll, tatuado, aquela estilão de barba diferente, totalmente oposto do que era o tradicional dentro de uma comunicação num canal a respeito de política, né, nesse sentido. Para mim, aquilo ali foi um baita exemplo de humanização, né, de você saber o seu posicionamento, saber, né, aquilo que você está buscando, aquilo que você quer que as pessoas enxerguem, e você vai lá e começa intencionalmente. A gente falou que intencionalidade talvez fosse a palavra do nosso primeiro elemento, que é o posicionamento, mas ela fica ainda mais forte quando a gente vai para a humanização. É fazer de forma intencional. Né? Tem até uma palestra que é muito famosinha no TED, né, da Amy Cuddy, que ela fala sobre a nossa expressão corporal e você pode imitar até você se tornar, né? E eu acho que humanização tem um pouco disso. Obviamente, por que eu acho que tem um pouco disso? Tem um Rondinei, que é o pai de família, a Thalita, mãe de família, amiga, etc., que vai nos barzinhos, que toma o vinho, que toma o café, tal, aquela coisa toda. E tem o nosso papel dentro de um mercado corporativo. A gente como consultor, né, no seu trabalho, no meu trabalho, etc. A gente exerce papéis, né? E a gente tem maneiras de se humanizar diferente nesses papéis. O jeito que eu me relaciono com meu filho é diferente do jeito que eu me relaciono com você, é diferente do jeito que eu me relaciono com o cliente. Então a gente precisa ter essa intenção, entender que isso não é, nossa, eu estou sendo duas caras. Não, eu só estou, como você bem falou, né, intencionalmente humanizando uma comunicação para que seja importante para o outro, que o outro Uhum. espera de mim um papel diferente. E a gente, né, talvez no Raiz aqui seja o exemplo mais claro, né, dessa parada, porque
quando a gente começou, né, Thali? Pô, e aí? A gente quer falar sobre T&D, mas o que que a gente via por aí, né? E como que a gente queria? Conta um pouco dessa história, aproveitando para quem não conhece a gente ainda. A nossa história surgiu exatamente disso, né? A gente estava cansado, eu no caso, né? Cansado de encontrar fornecedores que queriam falar de T&D, mas sempre querendo vender alguma coisa, né? No final, ele não estava falando de T&D, ele estava vendendo o produto dele. Porque a preocupação dele não era bater um papo comigo, né? Ele queria vender a solução dele, né? E um pouco do treinamento raiz saiu dessa ideia, né? Da gente poder falar de treinamento e desenvolvimento com pessoas comuns e que vivem, né, os desafios diários de trabalhar numa área sem querer vender nada. A gente nunca ofereceu um produto nosso aqui, né? Mentira, a gente ofereceu a nossa mentoria porque as pessoas pediram para a gente fazer mentoria, fizeram até campanha para a gente fazer mentoria. Mas, de fato, a A gente gente precisa pagar não as fala contas isso. também. E a gente também não faz isso querendo vender um produto no final, né? Mas a humanização é isso, é ouvir o outro, é bater papo com o outro, e aí você faz conexões, que também é um ponto importante, né? Quando a gente fala de humanização, são as conexões, é a rede de network, tudo isso ajuda na sua influência. E aí, só dando mais um exemplo do que você estava falando, né? Do como a gente pode humanizar, né, as relações, né? Então, imagina, sei lá, tua empresa vai fazer uma ação social no orfanato. E aí vai todo mundo de terno e gravata e roupa social, assim. Tipo, será que conecta com aquelas pessoas ali? Tipo, você já vai com um ar de superioridade, assim, né? Então, de novo, posicionamento. Você consegue fazer isso de uma maneira mais leve, mais contraída, né? Que gera mais empatia no outro, né? E aí, muitas vezes, a gente estava falando, né, no último vídeo sobre posicionamento. Você quer ter posicionamento, você quer ter influência, mas você é o cara que chega nas reuniões de cara fechada, não dá bom dia para as pessoas, é o cara mais sisudo, né? Que não sabe levar uma brincadeira, ou que não faz uma brincadeira, não tem essa leveza. Tudo isso também ajuda e atrapalha na sua influência, né? Ou se você é o cara piadista demais, que daí faz piada na hora errada, não tem o senso, né? Então, de novo, ter um posicionamento ajuda nessa questão do que o Rodrigo estava falando, de você ser proposital. Eu vou fazer isso de propósito, porque eu sei que isso vai me ajudar a chegar onde eu quero. Então, por exemplo, eu tenho o costume de começar as reuniões sempre fazendo brincadeira, falando de coisas aleatórias. Por quê? Porque isso vai me conectando com outros pontos daquela outra pessoa, porque às vezes a gente pode descobrir até pontos em comum que a gente tem, que ajuda de novo na questão de empatia, de conexão, porque quando você tem empatia por uma outra pessoa, automaticamente você se deixa mais aberto a ouvir, a prestar mais atenção, a dar mais abertura para o outro. Então, tudo isso é feito de maneira proposital, né? De novo, quando você conhece o que você quer, né? Então... É engraçado, né, a gente falar, porque eu já ouvi quando eu repassei esse método PhD em outras situações, né, dando palestras, etc. Quando eu falava muito assim dessa intencionalidade de você fazer de propósito algumas coisas, é interessante como essa palavra fazer de propósito muitas vezes traz uma conotação negativa para a pessoa, né? como se fosse um fake. Mas não é sobre ser fake. Você continua sendo a mesma pessoa, mas quando você realmente tem empatia, você faz o seu melhor esforço de forma intencional para poder se comunicar melhor com o outro, para aquilo que é importante para o outro, do jeito do outro, né? Obviamente. E, claro, você passa a sua essência, você tem que passar a sua essência. Eu acho que humanização é sobre isso, é sobre passar a essência. Mas você pode também passar a sua essência sendo intencional na maneira que você comunica com as outras pessoas. E aí, voltando, né, ao nosso nascimento aqui do treinamento raiz, óbvio, aqui a gente tem uma liberdade maior de fazer nossas brincadeiras, dar nossas opiniões, nossas recomendações, tirar um sarrinho aqui, outro ali e tal. A gente tem uma liberdade maior, a gente quis criar esse ambiente para ter uma liberdade maior para falar de um assunto que é importante para a gente do nosso jeito. Mas quando a gente está trabalhando com os nossos clientes, a gente faz um ajuste, um filtro. Mas a gente continua com essa essência de ser leve, de ser divertido. As pessoas esperam isso da gente. Mas, obviamente, a gente não vai tratar exatamente da mesma maneira, porque do outro lado, né, as pessoas estão eventualmente esperando alguma coisa um pouco diferente. E quando a gente
fala em humanização, é um pouco disso. É trazer a nossa essência, mas não deixar ela 100% no automático. Eu acho que a essência 100% no automático, ela pode não te levar muito longe. E não é negativo não ser 100% no automático. Exato. Pelo contrário, é positivo você fazer um ajuste ou outro para determinado ambiente que você está. Eu penso muito, quando eu falo, né, disso aqui também, eu lembro muito do Silvio Santos, acho que era a figurinha mais carimbada, o exemplo mais dado de toda a história, né? Acho que se o Silvio Santos estiver num lugar, numa festa, do lado direito dele tiver a rainha, Elizabeth, e do lado esquerdo tiver lá a senhorinha que compra o carnê do baú, ele vai conversar com a rainha, vai virar, vai conversar com a senhorinha lá, e ambas vão se sentir muito bem acolhidas. Ele não deixou de ter a essência dele, mas ele soube fazer um ajuste ali para navegar naqueles dois mundos. E eu acho que isso que a gente precisa, como profissional, é saber fazer. Dentro da área de T&D, muito mais, porque o profissional de T&D, muitas vezes, né, sei lá, a gente infelizmente tem que falar disso, porque é uma realidade nas nossas organizações, a questão da formalização da hierarquia, isso existe, né? Você tem um analista de T&D muitas vezes sentado na mesa com um diretor de operações de uma outra área, porque aquela área está requisitando alguma coisa. Então, existe ali uma diferença de poder hierárquico e, às vezes, aquela pessoa que está numa posição teoricamente inferior ali, por ser um analista, acha que tem que, né, não pode ser humano naquela comunicação, não pode se relacionar com a pessoa de uma forma mais humana, porque não, ele é o diretor ou diretora e etc. Quanto muitas vezes do outro lado tem só uma pessoa que tem seus problemas pessoais também, que tem seus desafios, que tem suas dores, seus medos, seus receios, e a gente às vezes perde grandes oportunidades de ser humano nessa relação, né? Thalita, você tem uma história bem interessante a respeito disso, né? Assim, essa questão da empatia ela é fundamental, né? Recentemente eu estava numa reunião, inclusive, com o diretor, e essas reuniões que a gente tem sempre, né? Toda semana e tal. E aí a gente Falou aí, entra, né? nossa, tem reunião toda semana com o diretor. Falou, então, Desculpa então aí, tá, né? Brasil. Foi mal aí. Me chama para uma reunião, me chama para um café, me chama. Eu sou fácil, Rony. Me chamou É, para tomar café, eu vou, entendeu? é, Aí eu estava na reunião, e essa reunião era online. E aí esse diretor, ele chegou um pouco atrasado. Normalmente ele é bem pontual. E a gente ficou lá esperando. E aí começou a reunião e ficou nítido que estava acontecendo alguma coisa. Ele não estava disperso, porque ele é muito participativo, mas ele estava com uma cara de preocupado. E aí começou a reunião, e no meio da reunião alguém entrou na sala dele, ele pediu licença, conversou com a pessoa, e o semblante dele mudou, assim, né? E na hora eu mandei uma mensagem para minha chefe falando assim: olha, vamos trocar, eu acho que ele não tá bem. E ela falou: claro, vamos conversar com ele. Ele voltou da reunião, a gente perguntou para ele assim: você não quer trocar a reunião, não? Porque a gente tá marcar vendo que ponto você não dia, um tá outro muito horário, né? legal. A gente não tá vendo o que dele, esse tipo, sabe quando dá aquele espírito assim, eu quero, assim, sabe? Do Obrigado. tipo, ia adiantar eu segurar esse cara? Porque ele é o diretor, a agenda dele é difícil. Ok, mas ia adiantar? Ele é produtivo? Não. E aí o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de posicionamento, a pessoa ela tem mais empatia ainda para atender a gente numa próxima vez do que, cara, a pessoa, né, se preocupou comigo, né, não quis forçar. Então, a empatia também é sobre isso, né? Você olhar o ambiente, estar atento, ter essa sensibilidade para poder também tomar algumas atitudes, né? Porque tudo isso ajuda no dia a dia. Então, recentemente aconteceu isso e foi interessante até. Não, e prova de que a gente pode humanizar as relações mesmo no digital, que é uma Com dúvida das certeza! pessoas. Porém, assim, a pessoa tem que estar com a câmera aberta, né? E aí digo assim, ó, eu sou muito a favor a reuniões com câmera aberta, tá? Não me chame para reunião e fique lá sem foto, que eu não gosto. Porque é um pouco disso, né? No físico a gente Eu tem fico mais essa perguntando, flexibilidade, né? será que na volta para o presencial, né? As empresas que voltarem para o presencial, o pessoal vai começar a levar aqueles sacos de papel, porque daí entra na sala de reunião, põe um saco de papel na cabeça e fala: não quero que as pessoas Não me quero vejam. aparecer. Não estou querendo Não, aparecer hoje, eu vou colocar um saco de papel. Cara, eu entendo a parada de que a pessoa está na casa dela, às vezes, né, sei lá, não está num ambiente arrumado, ou, enfim, a gente está invadindo um espaço pessoal ali com a câmera, etc.
Mas depois de 2 anos, acho que já dava para, né, tentar fazer alguns pequenos Não, aí, ajustes. aí As eu tenho um pessoas... adendo para você. Vou colocar fogo na fogueira aqui. Tá no ambiente pessoal dela? Não. Ela tá no home office. O home office é ambiente de trabalho dentro da casa dela. Então ela precisa se organizar para ela poder estar disponível para atender e Sim. falar. Eu sei que eventualmente toca um interfone, aparece um filho, aí a pessoa vai lá, fecha a câmera e volta. Até aí tudo bem, mas a pessoa que entra Não, com a e hoje câmera a gente, eu acho que toda a a gente reunião. tá muito claro que tocar o interfone, aparecer um filho, não vai demitir ninguém mais, né? É que acho que no começo Não, tinha. no começo tinha esse medo, né? Nossa, pá, vou me Meu Deus, meu filho demitir. As apareceu. pessoas não podem saber que eu tenho Inclusive, filho. O filhos telefone... na reunião humaniza a reunião, porque dá uma leveza. Aí, às vezes, tipo, quebra aquele clima de tensão, né? Tem É, coisas que acontecem, né? E é um é. pouco disso, assim. Então, E assim, Rony, queria também trazer um outro ponto, assim, que são gatilhos que as pessoas também podem utilizar para trazer mais humanização para uma reunião, para um encontro, né? Seja o que for, assim. Eu vou falar alguns aqui, não sei se você lembrar de outros, bora. por favor, me ajuda aqui. Por exemplo, eu sou do tipo de pessoa que gosto de fazer piadas, inclusive no corporativo. Se a piada cabe no momento, tem uma sutileza, vai dar uma leveza, vai quebrar uma tensão, eu solto. Por quê? Porque eu acho que isso ajuda a deixar o ambiente mais ameno, mais, né, good vibe, tal, tal, tal. E eu também sempre começo a reunião, na verdade, nunca começo a reunião direto no assunto, assim, eu tenho lá, enquanto as pessoas não chegam, eu tenho o costume de bater papo com as pessoas. Assim, tipo, como é que você tá, como é que não tá, e o seu filho, e não sei o quê, porque isso eu acho que também humaniza um pouco mais as coisas, assim, né? Principalmente no digital. Você tem mais, assim, coisas que você faz ou já fez? Eu tenho, mas só uma perguntinha antes. Você falou das piadas, né? E, cara, quem nunca passou na vida uma história de uma piada mal colocada no pior momento que deu ruim, né? Como é que você... Eu imagino que você tenha aprendido... Hoje você tem o timing, né? Um pouquinho melhor do seu stand-up aí nas reuniões. Você tem um timing melhor, mas eu imagino que fatalmente foi errando, né? Teve hora que você fez, falei, ixi, não foi o momento. Claro, Aí assim, você a vai... melhor forma de aprender é errar, né? É, Não tem lição maior, né? De é, você. E diz, acho diz que, a, acho que P- uma. diz a PNL que a gente, né, aprende basicamente de duas formas, né? Ou por repetição ou por estresse. E às vezes um erro numa reunião causa um baita estresse, né? Você não vai esquecer nunca mais, né? E a primeira pessoa com que eu faço piada é comigo mesma. Então, isso também ajuda, que a piada é comigo, é de mim às vezes, e isso dá uma. Entendeu? Eu falo de mim, eu não falo do outro. Né? Agora que se eu sei que o outro, por exemplo, sei lá, que o cara é palmeirense, o time dele. Não, palmeirense não dá para falar, porque a gente podia perder pro Palmeiras. Ou, O cara é exemplo ruim, ó, a piada corintiano, ruim aí no momento ruim. o cara é corintiano, eu sei que eu sou São Paulina, daí, tipo, no meio da reunião eu falo, isso é coisa de corintiano, né? Mas não é uma leveza, eu sei que ele é corintiano, ele vai rir. Então, é mais sutil, assim, né? Mas, É. assim, já, o time das piadas, ela é um negócio que a gente aprende. E aí, uma das coisas que eu faço muito, e aí é um outro ponto aqui da nossa conversa, que é o network, e quero que você fale, porque para mim você é o rei do network, eu observo muito as pessoas ao meu redor e as pessoas que estão acima de mim. E a minha diretora de RH, ela é muito piadista. E ela tem a piada sutil, do jeito certo. Então, você olha e fala, funciona. Então, você vai aprendendo também Sim. com outras pessoas a como fazer isso, como trazer isso para o seu dia a dia. Mas, sem mais delonga, Rodney, fala para as pessoas a importância do network. Porque, assim, você é o rei do network. Pô, obrigado, hein? Olha, tá vendo? Ó, É verdade. posicionamento. É, o que Para quem não acontece? sabe, o Rudney tem uns grupos do WhatsApp. Se você quiser participar, coloca aqui no comentário. Me inclui. Ele tem uns grupos de WhatsApp aí que tem fila de espera. Só a Total. galera de RH de tantas empresas, do Brasil inteiro, de tudo quanto é tipo, e os grupos bombam. Aliás, editor, põe no vídeo aí, né, que recentemente essa semana teve o pessoal lá falando, esse é o melhor grupo de RH que eu participo, etc e tal. Editor, põe aí na tela Põe aí aí, pra galera editor. ver, pra galera ver. Não, mas é interessante, tá, você falar sobre, né, networking e acho que tá muito conectado com humanização. A gente
né? De se posicionar, entender qual que é o nosso posicionamento de carreira e depois tratar isso de uma forma mais humana. Tem um livro que eu li já há algum tempo, eu gosto muito, que é esse cara aqui, ó. A Lei do Triunfo, Napoleão Hill. Pequeno livro, né? Pequeno livro, ó, só para vocês terem ideia, mais de uma polegada aqui de páginas, 900 e poucas páginas. E ele fala sobre as 17 leis do sucesso, e a primeira delas é interessante, que é o que ele chama de mastermind, que é você se conectar com pessoas que estão na mesma vibração de intenção que você. Vou dar um exemplo, assim, bem simples de entender. Você é uma pessoa que abriu um negócio, empreendedor, e seus melhores amigos são tudo concurseiro, quer tudo passar em concurso público. Você pode continuar amigo deles? Lógico, você pode sempre tomar cerveja, bater papo e tal. Mas quando você quiser falar do seu sonho, falar do seu projeto, falar da sua carreira, cara, é melhor você buscar outros empreendedores, né? Para ter a mesma vibração e tal. E acho que a humanização, ela vai um pouco disso, sabe? Da gente, com o posicionamento certo, você começa a humanizar para, de uma certa forma, atrair as pessoas que estão na mesma vibração de intenção que você para perto. A partir daí, você começa a ter mais, né, digamos assim, poder de movimento, né? Poder de movimento, porque quanto mais gente, a gente sabe que, né, no mundo corporativo, você quer executar as coisas, você precisa de recurso, seja financeiro, sejam pessoas, sejam coisas, a gente precisa. E os recursos, eles são finitos. Eles não estão disponíveis para todo mundo, eles vão estar disponíveis para aquilo que a empresa ou que a direção entender que é mais relevante. E aí, quando você consegue, né, fazer esse networking bem feito, você consegue capitalizar mais recursos. É impressionante, né? E vem de lugares aonde a gente às vezes não espera. De repente, de uma área que sobrou alguma coisa aqui, eu vou conectar com ele ali. Enfim, as coisas acontecem. Mas se você faz network, e eu acho que a gente, como posicionamento, a gente sempre está fazendo network, para o bem ou para o mal. Ou você está atraindo pessoas ou você está expelindo as pessoas do seu redor, né? E a ideia é que você seja intencional e faça isso para atrair as pessoas ao seu redor, né? E a partir daí, sim, a humanização conta muito, né? Quem é Thalita? Quem é o Rondinei? Será que eu estou a fim de estar perto dessas pessoas? Será que eu não estou a fim de estar perto dessas pessoas? Como é que eu me sinto perto dessas pessoas? Que tipo de assuntos? Que tipo de bate-papo? E aí, né, contar uma experiência pessoal. Para quem não sabe, gente, eu moro no Canadá. Eu vim para o Canadá em março de 2020, né, pouquinho antes da pandemia. Eu cheguei aqui no dia 3, dia 10, fechou tudo, uma loucura. Passei os 2 anos de pandemia aqui no Canadá com a minha família. Continuo morando no Canadá. E, obviamente, quando você chega num país estrangeiro assim, eu e minha família, a gente tem um interesse genuíno em conhecer a cultura, então a gente tenta viver o máximo possível da cultura aqui, mas, obviamente, num dia ou outro ali, a gente está conectado com a comunidade de brasileiros, porque, cara, ajuda muito você, né, tá com pessoas que entendem a mesma dificuldade, o mesmo desafio de estar longe da família, de às vezes não dominar 100% da língua, enfim, aquela série de coisas de quem está fora, né, do país. Mas é interessante que tem grupos de brasileiros que estão buscando uma coisa, tem grupos que estão buscando outras coisas totalmente diferentes. No começo, a gente se relaciona com todo mundo para tentar entender, mas naturalmente a gente já começa a encontrar aquele grupo que, não, acho que isso aqui está mais na linha do que eu estou buscando para minha família, etc. E isso acontece a partir da humanização. E dentro do ambiente de trabalho, igual, tem diferença. Quantas pessoas, né, Thalia, a gente ouve ali no nosso Instagram, que entra em contato com a gente e tal, falando sobre, eu não sei, parece que eu não me encaixo aqui nessa empresa, ou parece que eu não estou me encaixando nessa área, eu não estou conseguindo crescer, e meu chefe isso, meu chefe aquilo e tal. Aí, quando a gente vai ver, muitas vezes é um probleminha nesse combo, posicionamento e humanização. A pessoa nem tem um posicionamento claro do que ela quer para a carreira dela, para a vida dela, e tampouco ela está trabalhando uma humanização para realmente transmitir a essência dela, obviamente, como a gente falou, ajustada naquilo que o seu redor pede também, que a gente precisa fazer esse ajuste, mas, né, com uma intenção mais genuína, mais natural. E quando a gente está executando o networking, buscando essas pessoas, a gente, de uma certa forma, está usando isso como laboratório, um treinamento para, e aí, está funcionando? Minha pegada está certa? Ou seja, eu estou conseguindo atrair pessoas que estão pensando a mesma coisa, ou o que eu estou pensando faz sentido ou não faz sentido? Então, cara, para mim é fundamental, sim, eu não vivo sem pessoas ao meu redor, e
para fazer isso é só sair da arquibancada, né? Como a gente fala, Só sair da arquibancada. vai para o campo, começa, bate. Tem pessoas, né, que começaram os nossos grupos e depois, pô, que ideia legal, começaram a abrir os grupos delas também e fazer. Cara, é isso, a gente precisa executar. Se não executar, não aprende. E é muito ingênuo as pessoas que pensam que networking na organização não é importante, né? Porque isso é fundamental, né? Network dentro da organização facilita processo, agiliza processos Olha e tudo só, mais, né? para quem não sabe, lá no treinamento raiz, a gente tem, enfim, por uma série de experiências pessoais, de outras pessoas, tal, a gente chegou num método para que realmente, né, faça a vida em treinamento e desenvolvimento ser mais produtiva. Esse método ele é composto de 5 P's. O primeiro P, ele está justamente relacionado com essa questão de networking, né? E ele... Cara, qual que era o último P, o primeiro P mesmo? Eu falei e esqueci. Posicionamento. Não é Não, posicionamento. mentira. É propósito. Propósito. Então, volta. Aí agora eu preciso cortar e lembrar de onde eu parei para ficar o vídeo mais bonitinho, Beleza, né? beleza, Então beleza, beleza. vai pegar mal a gente falar, ou deixa aqui do jeito que tá. Ah, deixa do jeito que tá. Deixa o jeito que tá, é a raiz. Ô, editor, não corta Não essa corta, parte. editor, Deixa não que corta essa a parte, que falha. essa faz parte da nossa humanização. Faz parte, parte. É, Pode não, deixar preto, é que assim, se é preto e branco, eu fiquei com tipo. posicionamento na cabeça, que a gente falou tanto de posicionamento, mas é propósito. Enfim. Mas isso que dá a gente criar métodos. Inclusive, para você que não participa da nossa mentoria, lá a gente tem um método. Então, fica de olho, quem sabe a gente conta aqui. Então, o método do propósito, quando a gente estava lendo o propósito, uma das ferramentas que a gente montou nesse método chama Mapa do Poder, que é uma forma de você entender dentro da sua organização o poder das pessoas para tomada de decisão. E, gente, está muito enganado quem pensa que poder está apenas e somente apenas conectado com hierarquia. Muito pelo contrário. Quando a gente faz esse exercício do mapa do poder, invariavelmente a gente chega a conclusões de que existem pessoas na organização que não necessariamente pela posição hierárquica têm muito poder de tomada de decisão, têm muito poder de influência. E aí quando a gente usa o PhD para se relacionar com essas pessoas, para fazer o network com essas pessoas, ou seja, entendendo o seu posicionamento e humanizando essas relações, e obviamente tem o D que vocês vão ver no próximo vídeo, você consegue fazer parte desse mapa do poder. E no final do dia, como a gente falou, o dinheiro nas organizações é finito, os recursos são finitos, e para a gente executar trabalhos que realmente tragam valor, a gente precisa usar dos elementos para conquistar esses recursos, para poder executar esses trabalhos e trazer valor para a organização. E para isso a gente existe, né, Thalia? Para isso a gente quer transmitir um pouquinho do que a gente conhece, de novo. Estou querendo aqui ser o guru de ninguém, não, mas é coisa que a gente no campo de batalha testou, vê que dá certo, conversando com pessoas que estão no campo de batalha e fazendo e tendo resultado, a gente compilou dessa forma e tem feito muito sentido, tem feito muito sentido. Dentro do nosso grupo de mentoria, né, pessoas já cresceram na carreira aí em 2, 3 meses de mentoria, conseguiram outro trabalho, conseguiram promoções, etc. Conseguiram engatar projetos que estavam engavetados só por executar esse passo a passo. Que às vezes a gente deixa de fazer o simples, né? A gente quer fazer o disruptivo, o fora da caixa, o metaverso e zás, e a gente esquece de fazer, né, o básico muito bem feito. E o básico muito bem feito dá muito resultado. Mas... Então, olha só, já falamos aqui do nosso método PhD, do posicionamento, da humanização, e o D é do que, Rodney? O D do que é? É Xuxa? É Não. Xuxa, não. Não, continuamos no abecedário da Xuxa, mas o D, cenas dos próximos capítulos. É isso Fique aí. com a gente no Então, próximo vídeo, fica atento aí, põe o sininho aqui do nosso canal para você ser lembrado de quando eu sair esse próximo vídeo sobre o D. E é isso aí, né, Thali? A gente se é isso vê aí. A no gente se vê próximo no vídeo. próximo vídeo para falar do D. D do quê? Só D no do quê? próximo. Um abraço, até mais. Tchau, gente! Tchau.